E aí, família Caipora, eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês 10 palpites para esta segunda-feira, dia 30 de dezembro. Fique até o final do vídeo para pegar todos eles, que são palpites especiais, beleza, galera? Então não se esqueçam também, no final do vídeo, teremos o nosso bilhete Caipora, fechou? E vamos agora com os resultados dos dias 28 e 29 de dezembro. No dia 28 nós tivemos 15 palpites, com 12 greens e apenas 3 reds, tá? Por um 80% de taxa de acertos. No dia 29, nós tivemos 25 palpites, com 18 greens e apenas 3 reds até o momento. Temos 4 jogos que estamos aguardando os resultados e estão bem encaminhados, beleza? Então, esses são os nossos resultados dos dias 28 e 29 de dezembro. E não se esqueçam que temos a nossa planilha Caipora com os resultados dos palpites. Então dá uma verificada lá, que o link dela está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Então esses são os nossos resultados e se quiser verificar, temos o link, fechou? Então, vocês que gostaram dos nossos resultados, não se esqueçam de clicar aí embaixo, já se inscreve no canal para fortalecer a gente e também já deixa o seu like, fechou? Vamos lá com os nossos palpites do dia 30 de dezembro. Bora pra intro! Vamos lá, galera, então, que agora é de praxe no nosso canal. Poucos palpites, análises mais detalhadas. Então vamos começar com essa partida aqui da Superliga da Índia. O Mumbai City contra o Nordeste United. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Mumbai City é de 55% e ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Nordeste, ele tem 56%. Jogando em casa, o Mumbai tem 78% de aproveitamento e o Nordeste tem 72%. Fora de casa, o Mumbai tem 61% e o Nordeste tem 67%. Tudo nos últimos 9 jogos. Verificando no histórico, temos 11 vitórias do Mumbai, 4 empates e 6 do Nordeste. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Jogando em casa, o Mumbai tem vantagem com 6 vitórias em cima do Nordeste. E como visitante, temos aqui 5 vitórias do Mumbai e o Nordeste tem apenas 3 vitórias jogando na casa do Mumbai. Verificando em séries, temos o Nordeste sofrendo gols nos últimos 6 jogos e jogando em casa não temos séries para as duas equipes. Como visitante, o Nordeste vem sofrendo gols há 6 jogos, tá? Então o Mumbai tem vantagem. Nos últimos encontros das duas equipes, o Mumbai venceu 4 das últimas 6 partidas contra o Nordeste e temos over 1,5 gols em todas elas, tá? Um over 2,5 temos em 5 dentro de 6 partidas. Jogando na casa do Mumbai, temos over 1,5 em 3 das últimas 5 partidas e temos over 2,5 em 2 das últimas 5 partidas. O Mumbai venceu 4 das últimas 5 partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Mumbai ele venceu 3 das suas últimas 6 partidas e temos over 1,5 em apenas 2 das últimas 6. Já o Nordeste, temos over 1,5 em 5 das últimas 6 partidas e ele venceu 3 das últimas 6 e 2 delas foram fora de casa. Mas para essa partida, acredito que temos uma vantagem para o Mumbai. Poderemos ter um vitória ou empate e over 1,5 gols. Então separamos para essa partida over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o MP Club contra o Al-Ahly Cairo na Premier League do Egito. Essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Al-Ahly jogando fora de casa é de 64%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o MP tem apenas 33%. Jogando em casa, o Al-Ahly tem 72% e o MP tem 56%. E como visitante, o Al-Ahly também tem 72% e o MP apenas 22%. No histórico são 23 vitórias do Al-Ahly, 6 empates e uma do MP, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Jogando em casa, o MP venceu apenas uma partida contra o Al-Ahly, e como visitante o Al-Ahly venceu 9 partidas contra o MP. Verificando em séries, o MP jogando em casa, ele vem marcando gols há 8 jogos, e o Al-Ahly em casa vem marcando gols também há 8 jogos. E como visitante, o MP vence vitórias há 5 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nos últimos 6 jogos, tá? E o Al-Ahly ele venceu 4 deles. Últimos jogos dos campeonatos, temos aqui o over do 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas do MP
E o Al-Ahly temos over 1,5 em 4 das últimas 6. Então, para essa partida, acreditamos que teremos o over 1,5 gols. Temos probabilidade de vitória fora também. Mas é over 1,5. Fechou? Próxima partida, o Al Jazeera contra o Al Ain na Copa da Liga dos Emirados Árabes. Essa partida eu separei com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. O Al Ain ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Jazeera tem 67%. Jogando em casa, o Jazeera tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Perdeu apenas uma, enquanto o Al Ain tem 56%. Como visitante, o Al Ain tem 50% de aproveitamento e o Jazeera tem apenas 22%. No histórico, são 18 vitórias para cada lado e 10 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando na casa do Jazeera, ele venceu 13 partidas e o Al Ain venceu 9 jogando em casa. Como visitante, o Al Ain venceu 9 partidas contra o Jazeera. Verificando em séries, o Al Ain vem marcando gols a 8 jogos e jogando em casa, o Jazeera vem marcando gols a 10 jogos e o Al Ain também. Como visitante, o Al Ain vem marcando gols a 5 jogos e o Jazeera vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e prestem bem atenção que temos ambas marcam em 5 das últimas 6 também. Verificando na casa do Jazeera, ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas e over 2,5 em 5 das últimas 6. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam na maioria das partidas das duas equipes e over 2,5 também em quase todos os jogos. Então, para essa partida, é over 2,5 gols com grande probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, o Como 1907 contra o Lecce na Série A da Itália. Essa partida nós separamos com over 1,5 gols. O Como tem vantagem na probabilidade de vitória com 54%. Ele tem um aproveitamento de 28% apenas nos últimos 9 jogos. Venceu apenas uma partida. Jogando em casa, ele tem 56% de aproveitamento e como visitante 28%. Já o Lecce, ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, jogando em casa 50% e como visitante apenas 28% também. Verificando no histórico, são 2 vitórias do Lecce e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Lecce ele vem marcando gols a 6 jogos, e em casa ele vem marcando a 5 jogos, e como visitante ele vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Já o como visitante vem sofrendo gols a 10 jogos, e em casa ele não tem séries, tá? Verificando os últimos encontros das duas equipes, nós temos o over do 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas, e ambas marcam em 3 delas. Na casa do Como, ambas marcam nas 2 partidas e over 1,5 nas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos. Temos apenas uma partida que o Venezia perdeu para o Lecce por 1-0. Temos ambas marcam também em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols com uma grande probabilidade de ambas marcam. Fechou? Próxima partida, o Maccabi Haifa contra o Ironi Ashkelon. Separa essa partida na State Cup de Israel com o mercado de over 2,5 gols no primeiro tempo. O Haifa tem 85% de probabilidade de vitória para esta partida. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e em casa ele tem 67% também. Perdeu apenas 3 das últimas 9 partidas. Como visitante, ele tem 61%. Já o Ironi, ele tem apenas uma partida oficial e ele venceu essa partida e então temos registro de 11% de aproveitamento. No histórico são 5 vitórias do Haifa e 2 empates e temos uma média de gols marcados de acima de 2,5. Jogando em casa, o Haifa venceu 3 e empatou uma e também tem a média de acima de 2,5. Como visitante ele venceu 2 partidas e empatou uma e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, jogando em casa, o Haifa vence empates a 5 jogos e como visitante ele vence derrotas a 5 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, nós temos o over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, temos uma partida que temos um 3-0, tá? Então poderemos ter do over 2,5 gols nessa partida. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos bastante gols e over 2,5, tá? Não temos partidas com over 2,5 no primeiro tempo, mas para essa partida nós acreditamos que teremos o over 2,5 no primeiro tempo, devido ao Haifa ser uma equipe bem forte lá em Israel e o Ironi de divisões baixas. Então para essa partida,
over 2,5 no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Aston Villa contra o Brighton na Premier League da Inglaterra. Essa partida separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Aston Villa é de 49%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Brighton tem 44%. Jogando em casa, o Aston Villa tem 67% de aproveitamento e o Brighton tem 56%. E como visitante, o Brighton tem 50% de aproveitamento e o Aston Villa apenas 28%. Verificando no histórico, são 8 vitórias do Aston Villa, 5 empates e 2 do Brighton. Em casa, o Aston Villa venceu 5 partidas contra uma vitória do Brighton. Como visitante, o Brighton venceu apenas uma vez. Em média de gols, nós temos de acima de 2,5. Em séries, o Aston Villa vence empates a 5 jogos e o Brighton vence vitórias a 5 jogos. Local, temos aqui o Aston Villa em casa vencendo 3 partidas. E como visitante, o Brighton vem marcando gols a 10 jogos e o Aston Villa vem sofrendo a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcam temos em 4 delas. Verificando na casa do Aston Villa, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas e ambas marcam em 5 delas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos e temos ambas marcam também em quase todas as partidas. Apenas uma partida que o Aston Villa venceu por 1-0 o Southampton e uma partida que o Brighton empatou 0-0 contra o Brentford. Então, para essa partida, over 1,5 gols com grande probabilidade de ambas marcam. Fechou? A próxima partida é o Ipswich Town contra o Chelsea na Premier League da Inglaterra. Essa partida separamos com vitória seca para fora. O Chelsea tem 68% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ipswich tem 33%. Jogando em casa, o Chelsea tem 78% de aproveitamento e o Ipswich tem apenas 22%. Não vence em casa 9 jogos. Como visitante, o Chelsea vem vencendo muitas partidas, tá? E ele tem 78% de aproveitamento, enquanto o Ipswich tem 33% como visitante. No histórico, são 5 vitórias do Chelsea, 4 empates e uma do Ipswich. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ipswich vem sofrendo gols a 10 jogos, em casa vem perdendo a 3 partidas seguidas e o Chelsea vem marcando gols a 10 jogos em casa. Como visitante, o Chelsea não perde a 5 partidas, venceu 4 delas, enquanto o Ipswich ele vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória do Chelsea em 4 das últimas 6 partidas, porém todas foi jogando em casa. Fora de casa ele empatou as 2 únicas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos aqui o Chelsea vencendo 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Ipswich ele venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, nós acreditamos que o Chelsea quebrará esse tabu jogando fora de casa contra o Ipswich, beleza? Então é vitória para fora, fechou? Próxima partida, o Bolonha contra o Verona na Série A da Itália. Essa partida separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bolonha é de 64% e ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Verona tem apenas 22%. Jogando em casa, o Bolonha vem com 61% de aproveitamento e o Verona vem com 33%. Como visitante, o Verona também tem 33% e o Bolonha tem 50%. No histórico, são 17 vitórias do Bolonha, 8 empates e 6 do Verona. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Verona vem sofrendo gols a 10 jogos e o Bolonha não perde a 5. Jogando em casa, o Bolonha vem vencendo a 3 jogos e o Verona vem perdendo a 3 jogos jogando em casa. Fora de casa, o Verona ele vem sofrendo gols a 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, o Bolonha ele venceu 3 das últimas 6 partidas e temos over 1,5 gols em 4 delas. Últimos jogos na casa do Bolonha, ele venceu 4 das últimas 6 partidas e temos over 1,5 em 4 delas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos vitória do Bolonha em 4 das últimas 6 partidas, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também, e o Verona, ele venceu apenas uma partida nos últimos 6 jogos e temos over 1,5 gols em 4 deles. Então, para essa partida, over 1,5 gols com probabilidade de vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida é a nossa partida de destaque, o Manchester United contra o Newcastle United. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida, tá? O Newcastle tem uma pequenina vantagem. Ele tem 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Manchester United tem 44%. Como visitante, o Newcastle tem 56% e o Manchester United como visitante 39%.
Jogando em casa, o Manchester United tem 72% de aproveitamento, enquanto o Newcastle também tem 72%. No histórico, são 36 vitórias do Manchester United, 16 empates e 10 do Newcastle. A média de gols é de 3 gols. Verificando em casa, o Manchester United tem vantagem, ele venceu 20 partidas, tá? E o Newcastle, como visitante, venceu apenas 2. Verificando a média de gols, é de acima de 2 gols como visitante. Temos aqui em séries o Manchester United com 3 jogos perdendo e o Newcastle vem vencendo a 4. Jogando em casa, o Manchester United não empata a 5 jogos e o Newcastle vem vencendo a 3. Como visitante, o Newcastle vem marcando gols a 5 jogos e o Manchester United vem sofrendo a 8. Últimos encontros, nós temos aqui o over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Temos ambas marcam em apenas uma das últimas 6. E o Manchester United jogando em casa, ele venceu 4 das últimas 6 partidas contra o Newcastle e temos ambas marcam em 5 delas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes, tá? Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols e temos uma grande probabilidade de um chance dupla aqui para vitória para casa ou vitória para fora, beleza? E o ambas marcam, eu acredito que pode ser difícil, tá? Mas podemos ter também, fechou? Próxima partida na Primeira Liga de Portugal, Famalicão contra o Santa Clara. Essa partida eu separei com over meio gol no jogo todo. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está completamente equilibrada para esta partida. Temos 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Famalicão e o Santa Clara tem 44%. Jogando em casa, o Famalicão tem 44% e o Santa Clara tem 78%. Como visitante, o Santa Clara tem 33% de aproveitamento, enquanto o Famalicão tem 61%. Tudo isso nos últimos 9 jogos. No histórico, são 9 vitórias do Famalicão, 1 empate e 7 do Santa Clara. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando jogando em casa, o Famalicão tem 5 vitórias, então é uma pequena vantagem em cima do Santa Clara. E como visitante, o Santa Clara venceu 4 partidas, tá? Então, verificando em séries, o Famalicão vem sofrendo gols a 5 jogos e o Santa Clara vem perdendo a 3. Jogando em casa, o Famalicão não vence a 5 jogos e o Santa Clara vence empates a 5, venceu 4 deles. Como visitante, o Santa Clara não empata a 5 partidas e o Famalicão tem 5 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Temos o under 2,5 em 5 das últimas 6 também, tá? E temos gol em 5 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Famalicão, temos gol em 5 das últimas 6 partidas e o under 3,5 em 5 das últimas 6. Temos under 1,5 em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos aqui over 1,5 gols na maioria das partidas do Famalicão. Under 3,5 em quase todas elas. Temos apenas um empate com o Braga em 3-3, tá? Então, para essa partida, temos aqui separados o over meio gol e podemos ter probabilidade de under 3,5. Quem quiser arriscar um under 2,5 pode arriscar, tá? Quem quiser ir na segurança, under 4,5 gols. Beleza, galera? Então esses são os nossos palpites que separamos para vocês. Se gostaram dessas análises mais detalhadas, já comenta aí embaixo o que acharam, fechou, galera? Eu procuro trazer isso quando temos poucos jogos na grade, fechou? Se gostaram, já deixa o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal se chegou até aqui no final do vídeo, beleza? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Bora lá, galera, que o nosso Bilhete Caipora desta vez é uma tripla devido ser poucos palpites. Então eu separei o over 1,5 gols para o Mumbai City contra o Newcastle United. Separei over 1,5 gols para o Aston Villa contra o Brighton e over 1,5 gols para o Manchester United contra o Newcastle United. Uma odd total de 1,77. Fechou, galera? Muito obrigado a todos e aguardo vocês amanhã no próximo vídeo.